Agora, chega um tempo em que o mundo está envolto em tantas trevas, envolto em tantas filosofias, e vem as pandemias, e vem esse monte de doença. Era para o povo de Deus estar agora como um grupo, testemunhando, com saúde, falando, e os repórteres, os doutores iam se voltar para perguntar assim, por que esse grupo aí ele tem uma taxa de mortalidade muito menor? Eles são imunes, por que eles estão tão saudáveis? E a pandemia parece que não afeta eles. Era a hora de nós testemunhar e falar assim, olha, nós seguimos os princípios de Deus, seguimos a palavra de Deus. Era esse o testemunho que era para a gente estar fazendo, mas infelizmente muitos de nós estamos debilitados, muitas de nossas famílias estão debilitadas porque estamos falhando em ser fiéis a Deus nesses pontos. E Deus nos chama para mudar isso, porque é Ele quem opera isso em nós. É pelo poder de Deus, pela graça de Deus que Ele faz isso em nós. E tem um testemunho vivo disso aqui hoje, quero convidar aqui a irmã Irani para a gente finalizar. Testemunho vivo, a prova viva. Eu me emocionei, eu chorei ali hoje, até filmaram aí, né? Foi algo assim muito marcante, porque há 5 anos atrás, a irmã Eni, que era a irmã dela, me chamou e falou assim, olha, minha irmã ela está lutando contra o câncer. Eu gostaria... Isso, vou passar para ela. Eu gostaria que você orasse com ela. E aí, eu fui lá até a casa dela. Na época, a gente conversou lá. Foi a única vez que a gente tinha se visto, né? Antes desse encontro aqui, a gente tinha se visto uma única vez. E a gente conversou na laje, era na laje da casa, a gente conversou. E aí eu fiz essa mensagem, eu li esse texto para ela e falei essas palavras aqui para ela sobre fidelidade, confiança em Deus, para ela fazer a parte dela, né? Lembra que eu falei? Faz a sua parte, irmã, cuida da sua saúde e busca que Deus cura. E aí nós oramos a Deus pedindo a Deus que curasse ela. Oramos pedindo a Deus que desse a libertação e que ela fosse um testemunho vivo. Depois passou um tempo, eu já não havia mais, né? Eu sempre lembrava de orar assim de forma mais geral. Fala, Senhor, abençoe aquelas pessoas queridas que eu tive contato, mas que eu não tenho mais como vê-las. E aí... para surpresa, para alegria, para Deus surpreender a gente hoje ali conversando na hora do jejum. No meio da conversa, ela contando as histórias da mãe, das irmãs, e o irmão perguntou assim, você é capixaba? Sou. De onde? De Colatina. Eu falei, é irmã da irmã Eni? Sim, é minha irmã. Aí eu falei, irmã, a gente já conversou lá, só lembra? A gente se abraçou, a gente foi muito... Eu quero que a irmã conte aqui, resumidamente para nós, sobre como Deus operou esse milagre e como foi esse encontro nosso, como foi nos reencontrar aqui, irmã. Eu já havia contado o meu testemunho para algumas. Nós estávamos conversando, tínhamos um grupo e estávamos falando do que Deus tinha feito. Eu vou fazer um resumo. 2014, eu descobri um nódulo pequeno na mama e corri para a médica, achei, eu vou morrer. Quando nós chegamos, a doutora fez todos os exames e falou, tá tudo bem, é um nódulo pequeno, a única coisa que você precisa fazer é de 6 em 6 meses fazer o exame de prevenção. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que olhar, detectar não é prevenir. De 6 em 6 meses eu fiquei fazendo o exame, né, de prevenção. Com 2 anos... eu estava com estresse muito grande, havia assumido 57 escolas, eu era coordenadora da Regional 6, que é a maior regional de Fortaleza, estava naquele nível de estresse. Um dia, eu acordei, fiz o meu devocional, quando eu levantei, o Senhor falou comigo para eu ir olhar o nódulo. E quando eu fui fazer o exame, eu estava com câncer. Aquele nódulo pequeno, que eu estava fazendo o exame de prevenção de 6 em 6 meses, havia se tornado um câncer, e estava com 3, um na mama, um na axila e o terceiro debaixo da cadeia mamária interna. E este não tem como fazer cirurgia. Então, ali começou a minha... Eu fui para a Clínica São Roque, fui para a Escola dos Profetas para fazer uma reeducação alimentar. E foi aí que, quando eu conversei com um médico nosso na Clínica São Roque, ele me explicando como é o tratamento, e eu me lembrei que nós, adventistas, nós temos todo o material que nós precisamos, que Deus proveu para nós. Amém. Não só para adventistas de 7º dia, mas para todos aqueles que creem no Senhor. Porque a palavra de Deus não é para uma religião, é para todos aqueles que têm fé. Nós temos e eu não estudava. E lá na Clínica São Roque eu tomei uma decisão de estudar o nosso material. E eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor e pedi a Deus. Eu fiz uma oração, falei, Senhor, vamos passar de mãos dadas. Eu sei que eu vou morrer, porque o médico me falou como era agressivo o câncer, né? Eu falei, Senhor, eu falei para o médico, Senhor, doutor, eu sei que o câncer, ele volta, você trata e depois de alguns anos ele volta. E quando ele volta pior e mata.
Naquele momento, o médico foi me explicando do poder de Deus e o Senhor me levou no versículo que nós conhecemos muito bem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá do céu e sararei. E aí eu falei, Senhor, eu quero me converter. Eu vou morrer, mas eu quero me converter. Eu autorizo, eu não consigo, porque eu vi que eu precisava, eu estava toda errada. Eu comia de tudo. A minha alimentação não era uma adoração. Eu comia de tudo. E aí eu falei, Senhor, eu não consigo. Eu como muito chocolate. Eu amo bolo. Eu não consigo imaginar a minha vida sem açúcar. Eu não consigo imaginar a minha vida sem carne, sem leite, sem queijo. Isso é impossível. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode. E eu autorizo o Senhor a mudar o meu paladar, a me educar. E eu quero que, a partir de hoje, a minha alimentação seja uma adoração. A minha vida seja uma adoração. E aí nós começamos. E o Senhor realmente mudou todo o meu estilo de vida. Para a honra e glória de Deus, eu vivo os 8 remédios que o Senhor me ensinou. E eu fui fazer esse tratamento, como ia morrer, a minha família, meu marido ficou apavorado, me colocou para Colatina, Espírito Santo. Porque lá as minhas irmãs são enfermeiras e ele queria que elas cuidassem de mim. Ia morrer, mas morrer bem amparada. E eu estava na casa da minha irmã mais velha, né? E a minha irmã, a Eni, também uma mulher de muita fé. E teve um dia que nós estávamos lá fazendo o tratamento, ela pediu, ela falou comigo, olha, eu tenho o nosso pastor, eu gosto muito do nosso pastor, e ele vai vir aqui, e eu quero que ele ore por você. E eu aceitei. E o pastor chegou, e o pastor orou por mim. E o pastor falou essa mensagem que vocês ouviram hoje de fé. E nós oramos e continuamos o tratamento. Fizemos o nosso tratamento. E eu vim lá, eu fiz o exame, o médico não quis ver este menor, né? Nós fizemos no final, o nosso médico tinha dito que eu não podia ficar sem comer carne, que eu precisava de proteína. E logo em seguida eu li na Bíblia que é bom não comer carne. E eu falei, Senhor, eu vou obedecer ao Senhor. E a minha família se reuniu, falou que sem proteína eu não ia resistir, eu estava muito magra. Eu falei, não tem problema não, eu vou morrer, mas eu vou morrer com Cristo. E aí nós não comemos proteínas e era visível a diferença. Quando eu terminava de fazer o tratamento, eu estava bem, para a honra e glória do Senhor. Não teve um dia, nada animal. Proteína animal. Proteína animal. Obrigada, pastor. Toda proteína animal. Não tinha um dia de tristeza, era feliz, não teve vômito. O tratamento foi uma bênção. Quando terminou, realmente, eu tinha perguntado ao médico se não tinha como, se não diminuía, se não sumia este nódulo, ele falou que não tinha jeito. O da mama diminuiu, nós fizemos a cirurgia. E este aqui, quando o médico viu o tamanho, ele não quis nem mexer. Ele falou, né? Ele foi muito educado, conversou comigo, perguntou se eu tinha família aqui, que era bom eu vir ficar com a família. Eu fiquei tão feliz, eu achei que ele estava sendo gentil. Depois eu entendi que ele estava mandando eu morrer com a minha família, né? Me mandaram de volta para morrer aqui em Fortaleza. Eu falei, tudo bem, né? Enquanto isso, Papai do Céu tá. E quando nós chegamos aqui, nós fomos no Instituto do Câncer, o Dr. Ricardo Joaçaba, aqui em Fortaleza, quando ele pegou o exame. Lá em Fortaleza, que eu não estou aqui, nós estamos em Minas, né? Ele pegou o exame e era ele que tinha dito para mim que não sumia o nódulo, né? Ele olhou e, para a honra e glória do Senhor, eu fiz uma oração, falei, Senhor, nós vamos começar agora um tratamento. E eu não queria fazer uma químio em cima da outra, né? Se diminuir 20%, eu estou muito feliz, porque eu vou saber que eu estou no estilo de vida certo. Mas também, se não diminuir nada, o Senhor continua sendo Deus, porque a minha vida está nas tuas mãos. E quando o médico fez o exame, para a honra e glória de Deus, tinha desaparecido o nódulo. 5 anos. 5 anos. E, além de, irmãos, eu achava que quando eu parasse de comer, eu ia ficar sofrendo vendo as pessoas comerem pizza. Pelo contrário, o Senhor muda. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus muda a mente. E quando eu vejo as pessoas comendo aquilo que eu sei que é prejudicial, eu não tenho vontade de comer. Pelo contrário, eu peço a Deus para que transforme a mente deles também. Eu fazia churrasco para o meu esposo, eu fazia sanduíche para os meus filhos, alegre pela minha transformação e clamando a Deus que transformasse eles também, mas nunca com tristeza por não estar comendo. Pelo contrário, agradecida a Deus. Eu sei que Deus me curou,
para ser testemunho e para trabalhar na obra. E eu estava aqui contando o testemunho. E quando eu comecei a falar do amor de Deus, da minha família, de quem era, e o pastor ouvindo, e na medida que eu ia falando que a minha mãe era uma mulher de fé, que a minha irmã era uma mulher de fé, que eu fui fazer o tratamento lá, aí o pastor começou, você é irmã da irmã Leni, da irmã Eni? Sim. E aí ele falou assim, eu orei uma vez pela irmã dela. Aí eu olhei para ele, eu me lembrei. Eu falei, sou eu, pastor. Fui eu, aquela mulher que estava com câncer. E aí nós fomos nos lembrar. Amém. Eu me lembrei de cada palavra que o pastor tinha falado quando ele foi orar por mim. De quando ele abriu a Bíblia, essa mensagem que ele falou hoje, foi a mensagem que o pastor falou para mim, há 5 anos atrás, e nós não sabíamos, nem ele sabia que eu era Irani, porque eu era bem forte, então ele não me conheceu, verdade. E eu não o conheci porque eu tinha visto uma única vez. E aí eu falei, pastor, eu em Fortaleza, o senhor em outro local, nós havíamos nos conhecido no Espírito Santo, e o senhor nos concedeu a graça, o senhor orou por mim, e hoje Deus está te concedendo a graça de ver o resultado da oração que você fez há 5 anos atrás. Amém. E aí eu pedi licença a ele e eu fiz uma oração por ele, pela vida dele. E a oração está gravada e a Rutinha vai passar. Amém. Não foi programado, né? Foi... Até o Espírito Santo está programando. Foi algo que aconteceu assim. Tem no celular? Pode saltar o vídeo aí e saltar o áudio do celular. Tá no celular? Ela tem muito. Uhum. Mas se clicar do lado, acho que vira também. Era um momento que nós estávamos tomando café, tomando Deus desejum, e nós estávamos conversando e... Coloca o áudio, pelo menos, para eles ouvirem o áudio. Ela fumou em pé, por isso que ele vai virar. Ela teria que ter tomado deitado. Ah, é verdade. Coloca o áudio aí, depois solta o vídeo para eles verem mais ou menos. Mas eu quero, enquanto eles colocam, eu quero compartilhar com os irmãos. Não cuide da sua saúde só pela saúde. Não cuide da sua saúde por medo de morrer, por medo de estar doente. Cuide do seu corpo por amor a Cristo. Porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Quando alguém disser para você assim, pode comer que isso aqui não vai te matar, repreenda. Porque nós devemos dizer, olha, eu não cuido por medo de morrer. Eu cuido do meu corpo, porque Jesus comprou com o sangue de Jesus, com o sangue dele. Porque saúde pela saúde não adianta. Irmãos, eu conheço alguém que vive... Quantos anos Satanás vive? Mas do que adianta não ter Jesus? Então não é a saúde, é ter Cristo Jesus. Né? Não é só a saúde pela saúde. Cuidamos da saúde por amor a Cristo. É a fé dela vai é o conduto que Deus vai usar. Consegue colocar do início? A oração? O Senhor não só me curou, como está concedendo a ele como pastor, vem para ele ver a resposta da oração. Eu quero te pedir sobre o Senhor. A família minha, coloca as tuas bênçãos sobre as mãos dele, para que colocar as mãos sejam abençoadas por ti. Aleluia, colocar os pés que sejam abençoados por ti. Aquele lugar agradecido pela tua vida. Amém. O próximo testemunho vai ser o da senhora aqui. Lindo, viu? Falou sobre crença, né? Falou sobre crença, vai acreditar.
Aí a fé dela, eu falei, irmã, a sua fé é o conduto que Deus vai usar para poder fazer curar. Amém? Deus seja louvado. Esse nosso Deus é maravilhoso, Ele surpreende a gente. Coisas que a gente nem imagina. Eu não imaginava que ia chegar aqui e ver, né, a prova viva de uma oração atendida de pessoas que tiveram fé. Mediante a fé, obediência, fidelidade, confiança em Deus e dependência de Deus. Eu quero fazer um apelo especial aqui agora para a gente orar. Uma oração especial por você. Eu vou fazer uma oração e vai ter o louvor, né? Olha só, quantos aqui tem esse desejo no coração? Senhor, eu não sei como, eu sou fraco, eu tenho limitações, mas eu quero, Pai, ser dependente de Ti, ter essa fé, fidelidade, confiança no Senhor. Quantos querem ser dependentes de Deus? Amém.